Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreve a Tito, o evangelista, um homem que não era judeu, mas que recebeu uma incumbência de acertar certas situações nas igrejas de uma ilha chamada Creta. E neste ponto da nossa leitura, verificaremos, depois já de alguns assuntos tratados, a necessidade também de estar fazendo reciclagem dos ensinos do Senhor nas igrejas. E é só feito a depuração e a reciclagem quando a igreja está disposta a abrir suas Bíblias, cada membro com a sua Bíblia, e conferir nas Escrituras o que o Senhor tem para dizer para nós. Amém? Foi essa a missão deste nobre evangelista. A partir do verso 10 até o versículo 14, que é a nossa leitura simples de hoje, ele escreveu assim: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina do nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, um povo zeloso e de boas obras. Amém? Oração. Senhor Santo, nós te rogamos neste momento que cada ouvinte presente nesta reunião da igreja, neste culto de adoração, e também os que estão nos assistindo pelas redes de processamento de dados, da emissão, da chegar a palavra lá na sua casa, no seu celular, no seu computador, no seu equipamento, que esta palavra possa fazer, Senhor, um efeito extraordinário na vida de cada um dos ouvintes desta noite. E em nome do seu Filho amado, do qual nós acabamos de ler, nós agradecemos. Amém. Amém. Veja bem, esta leitura, ela traz para nós algumas informações. Paulo, ao dar o recado a este nobre pregador, ele diz que, para não desfalcar, não bular o que está escrito na palavra de Deus, antes, no versículo 10, ele pede lealdade, para que quando qualquer um de nós for leal ao que nós sabemos de Deus, nós podemos ser o ornamento da doutrina de Deus. O ornamento é como se fosse uma decoração, para embelezar mais o Evangelho. E ele diz no versículo 11, qual é o motivo desta entrega, dessa renúncia? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Jesus, nosso Senhor, a graça de Deus. Amém? Bom, irmãos, tanto na igreja, quanto nas famílias, e quanto na vida em particular de cada um, sempre é necessário e sempre há necessidade de promover correções, para voltar ao eixo, para ter verdadeira obediência a Deus e não praticar o que é indevido, que Deus não aceita. A fonte pura da salvação de Deus apareceu e é crido entre nós que Jesus veio. Amém? Amém. Todos aqui creem que Jesus veio um dia para salvar-nos dos nossos pecados, e ela foi oferecida e está sendo oferecida às diferentes pessoas, de qualquer idade, de qualquer origem. E Paulo tinha mencionado sobre Tito não fazer nenhuma acepção de pessoas, ir e pregar o Evangelho. Não deveria ter escolhas de pessoas. Acepção na palavra bíblica, como nós lemos em Romanos 2:11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Para com Deus não há diferença de pessoas. Menos pecador, mais pecador. Quem faz isso são os homens.
alguém fala, essa pessoa está perdida, não tem mais jeito. É o homem que está falando, não é palavra de Deus. Para Deus não tem nada perdido, sempre há esperança. Amém? E Creta, esta ilha, só para sua informação novamente, para quem está ouvindo hoje pela primeira vez, era uma sopa cultural de costumes e religiões pagãs. E neste momento, quando Paulo envia esse irmão, já havia acrescentado também o tempero prejudicial dos judeus, que expunham mais a sua religião à verdade do Senhor. E nós lemos que Deus é puro, mas Ele não é seletivo. Guarde isso. Deus é puro e santo, mas Ele não é seletivo de pessoas. E é exatamente neste caldeirão de costumes e culturas pagãs que o Evangelho deveria ser definido e apurado, corrigido e colocado em marcha de ordem obediente a Deus, como nós vemos, por exemplo, no capítulo 1 e versículo 5, quando Paulo escreve: por esta causa, Tito, que eu te deixei nesta ilha, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. Isso de igreja em igreja ele tinha que fazer esse trabalho. O Senhor concedeu pela sua graça o aparecimento de Cristo à terra, como nós sabemos. Por causa da morte de Cristo na cruz, a salvação está disponível aos homens, a você que está nos ouvindo. Eles devem ouvir o mais puro evangelho. Jesus está disponível aos homens, mas quem prega Jesus deve pregar o que Jesus mandou pregar. Amém? As igrejas precisavam de ter uma mensagem única. E você que está presente nessa reunião, nesse culto de hoje, pergunta: ora, por que você prega assim se há muitas igrejas e gente pregando de tudo quanto é jeito? A resposta é breve e única: porque nem todos são obedientes unicamente à palavra de Deus. Só por isso. E você pergunta, segunda vez, como vou encontrar uma igreja que prega a verdade bíblica? Você pega uma Bíblia, começa a ler, vem à igreja e confere tudo que é pregado e falado e cantado na igreja. E você vai tirar as dúvidas e Deus vai te mostrar o caminho. Era assim que os primeiros cristãos iam se unindo e formando uma igreja só. E veja que Paulo fala: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, inclusive a mim e a você. Sem exceção. A graça de Deus manifestou-se em Cristo, uma referência à primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu lá na manjedoura, em Belém. É isso que eles estavam falando, que Paulo está falando. Jesus já se manifestou, se fez homem, viveu entre nós, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, está nos céus e deixou a mensagem, a sua palavra para todos nós. Então o homem presente em nós, Jesus, quando veio, tão cheio de bondade e graça, por agora então nenhum pregador do seu evangelho poderia ser indiferente à qualidade do seu evangelho. Imagine você, Jesus veio e sofreu tanto por nós, por que nós vamos pregar um outro evangelho a não ser aquele que ele mandou pregar? Temos que ser fiel unicamente ao que ele mandou pregar, porque o evangelho aponta a infinita misericórdia de Deus, a misericórdia para todo mundo, e Jesus é denominado a graça salvadora de Deus. Jesus veio para brilhar sobre os homens, para mostrar diferença, mostrar um caminho para os homens. Ora, um brilho incomum. O Senhor Jesus é chamado de sol da justiça pelo profeta Malaquias. Veja rapidinho, irmão, projeta para nós Malaquias 4:2. Olha o que o profeta escreveu sobre Jesus. Mas para vós, os que temeis o seu nome, isto é, já separou, não porque Deus não quer, mas aqueles que temem a Deus, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. Essa última frase, como bezerros de estrebaria,
Os irmãos que já trabalharam em sítio, que já viram sítio, o bezerrinho quando está alegre, bem amamentado, ele sai saltitando no pasto. Alguém já viu isso? Não é assim? Ele sai saltitando. E alguém diz, olha como que esse bezerrinho está alegre. Aqui o profeta diz que aqueles que têm Jesus, na verdade, têm que estar saltitando como os bezerrinhos. Né? Os bezerros de estrebaria, que são amamentados ainda. E nós devemos ser como esses animaizinhos, alegres, com a vinda do Senhor, com a presença do Senhor. E ele diz, como asas, porque ele nos protege. Jesus te protege, você acredita? Amém. Você acredita que ele dá para você o que ninguém pode te dar? Por exemplo, a paz. Jesus disse, eu dou a paz que o mundo não pode dar. Se alguém de nós aqui não conhece a paz verdadeira, Jesus quer dar para você. Ele quer te entregar de graça. Então Jesus nasceu e surgiu sobre todos nós, a raça humana, com poder de cura, com seus raios de luz, como o profeta escreveu, como asas, e como a luz do sol, do calor do sol não é negado a ninguém, por isso que o profeta escreveu. Alguém aqui foi impedido de receber a luz do sol quando o sol brilhou para todos? Nenhum de nós. Assim é Jesus, ele brilha para todos também. Olha, irmãos, a novidade é que a luz do sol, Jesus brilha para as pessoas boas e para as pessoas más. Você pode ver que a pessoa pode ser super, hiper maldosa. Eu não gosto de usar esses superlativos, mas só para você guardar. E quando o sol vem, também bronzeia ele. Também faz a planta dele nascer e dar frutos bons. E nesse campo, os que necessitam também têm a luz do sol. Isso é importante. E o próprio Jesus confirmou o que o profeta escreveu. Veja o que ele disse em Mateus 5,45. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Você nunca viu a nuvem estar só sobre a plantação dos honestos. Ela também vem na plantação dos desonestos. E a chuva cai. Nunca pense que por isso Deus é injusto. Por causa de cair chuva e brilhar o sol na casa dos muito maus. Não é injustiça de Deus, é bondade dele. Sabe por quê? Deus não paga o mal com o mal. Ele paga o mal com o bem. Ele sempre faz o bem. Quem é mau é o homem. Nós temos esta característica má. A raça humana tem, mas o Filho de Deus que veio, não tem. Amém? Amém. De modo semelhante, abundantemente, a abundante graça do Senhor Jesus brilha sobre todos, sobre os maus e os bons. E Deus deseja que toda a humanidade seja igualmente beneficiada por ela em referência à necessidade de perdão dos pecados. E Ele chama. Onde quer que o Evangelho chega, e chegou para você neste momento, não sei se é pela primeira vez, quinta vez, 10ª vez, a 1000ª vez, 2000 pregações, não sei quantas pregações você já ouviu, mas o Evangelho vem como uma luz para você. Então você vê que chove sempre a luz do Evangelho. A pregação sempre chove para você, sempre vem. Onde quer que o Evangelho chega, ele traz salvação. Amém? Amém? Sempre. Oferece para você libertação de todo pecado para aquele que ouve e lê. Tão livremente quanto o sol que distribui a sua luz para todos os habitantes da terra. Lá no começo, quando Jesus começou de fato a pregar o Evangelho, e está escrito que a luz brilhou para a Galileia das nações. Jesus, quando convocou os seus discípulos, diz, ide pregai para todos. Ide para pregar para todo mundo. Chegou para nós. Amém, irmãos? Como disse o irmão Pedro hoje de manhã, glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus que o Evangelho chegou para nós. Já pensou se não houvesse chegado? Não tinha essa maravilhosa igreja hoje.
Não tinha você conhecendo o irmão Márcio, e nem o irmão Márcio teria vindo para cá. Não conhecíamos esse povo tão bonito que nós temos unido aqui. Isso é graça de Deus. É efeito do poder misericordioso, da bondade, da graça de Deus em toda a sua igreja, em todo o seu povo. Como o evangelho chegou aqui um dia, muitos anos antes, havia também chegado em Creta. Creta não era diferente dessa cidade. E Paulo mandou Tito para lá, para iluminar os corações dos que procuravam encontrar um caminho ainda melhor do que eles conheciam. E voltou para corrigir, para eliminar problemas, tirar as purezas e deixar o evangelho prontinho para entrar no coração das pessoas. Como você está ouvindo hoje. Quando a luz do evangelho acende em um lugar impuro, porque a nossa cidade não é uma cidade pura. Creta não é uma cidade pura. Eu não sou uma pessoa pura. Então eu precisava do evangelho para conhecer a pureza. Então quando o evangelho chegou na minha vida, está chegando para você, no meio das trevas, as mudanças, elas são inevitáveis. Não tem como não mudar. A população sente a presença dos santos, assim como sentiu a presença do Senhor. Os que respondem obedientemente são transformados em fiéis seguidores do Senhor. E os que resistem e rejeitam a mensagem podem até se rebelar e dizer, não, eu não quero saber, como se diz popularmente fora, eu não quero virar crente de jeito nenhum. Ninguém está pedindo para virar crente, está pedindo para você mudar, para você deixar Jesus entrar. Porque crente é aquele que crê, você pode crer em muitas coisas, por que não crer em Jesus também? Para ver que a crença é diferente, tão diferente, que as pessoas não imaginam. Mas quem não crê, claro que enfrentarão as suas consequências. Qualquer ser humano que depois de ter ouvido o evangelho uma única vez, aceitando ou não a mensagem do evangelho, pode ter certeza no que você vai ouvir agora, nunca mais será o mesmo. Ele vai ter uma informação no seu coração de que ele ouviu algo que ele nunca ouviu. E dessa forma, a partir desse conhecimento, da informação e do convite, será uma pessoa consciente da pregação do Jesus que veio lá da Galileia. Será uma pessoa consciente e a palavra que você ouviu, aceite ou não, vai te carregar na sua consciência até o último dia da sua vida nessa terra, e não para por aí. E vai seguir até a eternidade. Se um dia você receber um folheto, ouvir uma pregação, ouvir um hino de apelo, já está lacrado no seu coração que Jesus chegou. Amém. Se você não abrir, não é responsabilidade nem do pregador, porque ele faz o trabalho da semeadura. Outros vêm e ainda regam para você, para brotar, e não é responsabilidade do Senhor. Olha, conhecemos na Bíblia uma parábola, e outros irmãos dizem que não é parábola, porque tem o nome de Lázaro. Existia um homem muito rico e um outro muito pobre, Lázaro. Lázaro é um homem que vivia miseravelmente. O rico via Lázaro, mas não se importava com Lázaro. Um dia os dois morreram. E nesse tempo foi cobrado do rico porque ele não deu atenção à mensagem de Lázaro. Olha, ter dado atenção ao pobre Lázaro era um reflexo de uma decisão que ele deveria ter tomada e não tomou. Desesperado, esse rico queria resolver o seu problema, mas já não dava mais tempo. Não dava mais. Então, todas as recomendações que nós vemos Paulo passar para Tito, é nesse sentido de apelo, o quanto é tempo. Quando a gente pega no capítulo 2, no versículo 1 e 10, poderíamos resumir nos estudos, nas aulas anteriores, nos sermões anteriores, que assim, todos os crentes devem renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Porque correções nas nossas vidas sempre são necessárias e sempre será para a nossa edificação, a santificação, chegar mais perto do seu Salvador. Vivemos em um mundo
ruim. Todos concordam? Vivemos num mundo que a ruindade aumenta, a maldade prolifera, a injustiça explode. Esse é o mundo que nós vivemos, onde a maioria recusa a influência do Evangelho, porque o Evangelho corrige tudo isso. A influência de Deus, desde as coisas mais simples até as mais complexas, as grandes decisões que temos que tomar. Se Deus não é chamado na sua vida para dirigi-la em todas as áreas possíveis, certamente você terá consequências desastrosas tais quais o mundo está tendo. Você quer se livrar da maldade do mundo? Deixa Jesus mudar você. Nós não vamos mudar o mundo, mas Jesus pode mudar você. Pode mudar a sua família. Amém? Amém. Ah, que bom. Os ajustes sempre deverão ser aceitos para o nosso melhorar. Em Romanos 1:28, Paulo escreveu à igreja em Roma sobre a característica dos homens. Ele diz assim: os homens não se importaram ter conhecimento de Deus. Reflete o que nós vemos aí fora. Se você for falar de Jesus numa rodinha das pessoas que estão bebendo, divertindo, eles vão falar, mas esse assunto para nós não é conveniente. Então Paulo escreveu, os homens não se importaram de ter conhecimento de Deus, não porque não houvesse quem pregasse, mas porque eles não queriam ouvir. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. Então leva essa informação para casa. Por que os homens estão fazendo tantas coisas atrapalhadas, ruins e desonestas? Porque quando o Evangelho chegou no ouvido deles, eles desprezaram o Evangelho de Jesus. E o preço é alto. Como o mundo está à deriva, e nós assistimos isto acontecer, devido às suas próprias opções e não ignorância, são ignorantes porque querem, os crentes nunca deveriam copiar o caminho do mundo. Nenhum crente dessa igreja, desde o mais jovenzinho até o mais adulto, não deveria ter nenhum apego às coisas atrapalhadas do mundo. E a Bíblia diz, nem amar o mundo e nem no que no mundo, o que tem no mundo. Jogue tudo no lixo. Lixo é para estar no lixo, não no seu coração. As coisas lixo do mundo não devem estar na sua vida, deve estar no lixo. Quem deve estar na sua vida é Jesus. Diferente do mundo. Todos os que seguem Jesus, os chamados cristãos, como nós somos, devem renunciar o que não agrada a Deus. E o que não agrada a Deus, é interessante, nunca faz bem para nós. Nunca faz bem para nós. O que não agrada o santo Deus é veneno para nós. E se importarem com Deus, com o seu agrado, olha, quem está fazendo aproximação ao Senhor, ele se oferece e os homens correm do Senhor. De forma que Jesus veio para nos dar uma lição de uma nova maneira de encarar a vida. Jesus veio para nos dar uma lição nova de como encarar a vida. Isso chama-se nova vida. Isso deve ser válido em nós como uma nova estrutura para sustentar os novos limites. Você tem limite? Ou tem uma vida arregalada, você faz o que bem entende da vida? Todos os que seguem Jesus querem os limites de Jesus na sua vida, para que sejam livres. Interessante, parece uma contraposição, né? Se você tem limites, você é livre, você é liberto para seguir Jesus, para viver uma nova vida, renunciando e negando as atividades mundanas. Diante das recusas, somos adotados para um novo parecer de modo, costumes e até tradições. Do que se deve e do que não se deve fazer. Ninguém nos impõe que roupa nós devemos ter, mas para agradar a Deus,
nós colocamos a roupa que é bom ver Jesus em nós. Amém? É isso. De forma que é assim que encaixa uma vida diferente dos demais que não seguem ao Senhor. Nas novas regras que nem saberíamos, nós não sabíamos que seriam tão saudáveis quanto é na verdade, quando exercitada. Quanto é bom Jesus na sua vida quando você começar a viver com Ele. Amém? As impiedades serão substituídas, por exemplo, pela sobriedade. A vida bagunçada, sem rumo, desconexa, de altos e baixos, é trocada por uma vida organizada, saudável, segura, e assim por diante, nas dádivas do Espírito de Deus em cada um que tem Jesus. Amém. Como nós vemos, por exemplo, em Gálatas 5:22, passando bem rápido para ver as mudanças que acontecem na vida de quem tem Jesus, sobre o fruto do Espírito. E aí você vai conhecer o amor de Deus, você vai conhecer o gozo, isso é a satisfação de ter Jesus, você vai encontrar a paz verdadeira, você vai ser uma pessoa mais lidada, acessível à bondade e à benignidade, e vai ter uma temperança, uma fé diferente, e vai ser uma pessoa de uma outra característica. Você acredita que Jesus pode fazer tudo isso na sua vida? Como posso dizer com toda liberdade e ousadia, num pacote só? Você crê? Quem é justo com seu Salvador, o desempenho será sempre no exercício das devidas renúncias às paixões e os apetites antigos. Tem um marco divisório. Certamente essas coisas da vida atrapalhada, da vida do mundo, sairão de cena dos seus hábitos. Você não vai ter mais vontade nenhuma dessas coisas antigas. Por exemplo, bem simples, até o seu celular será santificado como um instrumento de projeções edificadoras. A sua busca no celular vai ser por coisas boas, não aquelas coisas antigas. E Paulo escreve aqui no capítulo 3, versículo 3, olha o que ele escreve para Tito. Olha, Tito, porque nós éramos também errados noutro tempo, nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências, mentalidade pecadora, dos deleites. Deleite é aquele que quer aproveitar a vida, viver a vida. Pessoa que diz, eu quero viver a vida, eu vou morrer mesmo, eu sou jovem, eu quero me divertir. São chamados deleites. Malícia, ele diz vivendo em malícia, inveja. Um dia tem inveja, outro dia tem ódio. Um dia diz que ama, outro dia diz que quer matar. Vida louca, hein? Será que é isso que Jesus propôs para você? E se você está vivendo essa vida louca, desvairada, que tal Jesus fazer uma faxina e fazer você uma pessoa mais equilibrada? Que bom que Jesus pode fazer isso em você e você está tendo essa informação. Quem é promovido a servo de Deus, encontra todas as responsabilidades na condição de andar com Deus, exigindo de si próprio, o fiel desempenho dos seus deveres. Interessante que você vai ser vigilante de si mesmo. Você vai policiar a sua vida, não a dos outros. Primeiro você vai cuidar de você para depois olhar o erro dos outros. Quando que isso acontece? Quando Jesus mostra para você que você é um grande pecador. E você vai olhar para o seu espelho e vai dizer, olha que baita pecador eu sou. Agora descobri que eu sou mais pecador que todos os irmãos da igreja, que todos da minha família. Então eu tenho que ser humilde e tenho que pedir misericórdia a Deus, vigilante de si mesmo. Olha, Jesus é admiravelmente adaptado à nova vida do novo homem. Ele se adapta certinho quando você muda, porque é Ele que está transformando essa mudança. E por isso que você vai ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova moça, um novo moço, um novo moço, todinho transformado, pronto, apto para servir Jesus. Amém. E ser fiel ao seu Criador. E veja que o versículo 13 ele diz,
já nessa transformação, nesse novo ritmo de vida, o que você vai fazer? Vou ser um crente chato, sem ter nada para fazer, as alegrias vão acabar, tudo vai acabar, o circo do mundo vai fechar a lona, baixar a lona e você vai ser uma pessoa sem ter o que fazer. Não, agora que você vai ter o que fazer. Agora que você vai ser útil, porque antes era inútil. Não prestava para nada, só se autodestruía. Agora você vai ser nobre, vai ser útil. Olha só, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Acabamos de ler que a graça do Senhor havia se manifestado a todos os homens. E agora, na próxima leitura, nós vemos que nós temos que aguardar o aparecimento da graça de Deus. Olha, um dia ela vem, outro dia ela volta. Sim, Jesus vai voltar porque Ele não desampara nós. Na nova vida, transformada, olha, nova vida, novas expectativas. Amém? Nova vida não fica chata, fica mais empolgante, com novas expectativas. Do desespero que tinha, insegurança, uma vida sem nexo, sem motivo, agora é uma vida de esperança. Nós vemos as pessoas desesperadas, os servos de Deus têm que estar esperando, esperançosos. Como um novo desempenho neste mundo perdido, diferente de tudo que ficou para trás, diferente dos velhos costumes e velhos hábitos, a nova postura é o estado de permanente aguardando. O status, como os jovens sabem. Qual o seu status? Aguardando Jesus voltar. Amém? Aguardando Jesus, no modo espera Jesus voltar. Vivendo a sua volta enquanto Ele não vem. Vivo a volta na esperança enquanto Ele não vem. Viver de boa, irmãos. Viver de boa é ter paz. Viver de boa é ter amigos. Viver de boa é ter esperança. Num mundo tão desesperado, que as pessoas querem trocar de sexo, as pessoas querem trocar de parceiro, as pessoas querem trocar de emprego, quer melhorar de vida, enquanto o crente quer melhorar o seu relacionamento com Deus e amar o próximo. Por não ter mais dúvida que Jesus voltará, isto é um princípio, sabedor que nenhuma das boas obras da fé serão em vão, nada que você faz agora vai ser jogado no lixo, o novo modo de vida e em esperança. Olha o que Jesus disse em Mateus 16 e 27, bem rápido para você ver. Porque o Filho do Homem virá da sua glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo a sua obra. O que fazia antes, além de não prestar para nada, era inútil, agora tudo que você faz no Senhor, Ele vai dar um prêmio. Ele vai dizer, bom servo, obediente filho. Não vai ficar de graça para você. Embora não mereça, mas mesmo assim eu quero te dar. O fiel, nesse momento, ele vai fitar o seu coração de alma pronta para a chegada de Jesus. Vivendo a chegada do Salvador, a manifestação visível da sua glória, enquanto espera, deve fazer muitas e muitas boas obras pela fé, esperar trabalhando e nunca dormindo e nunca ocioso. Esta nova linguagem da esperança é totalmente espiritual e alegre para os que vivem trabalhando na fé e creem num novo destino em companhia de Jesus. Glória a Deus por esta grande colheita. Amém? Amém. Glória a Deus, Ele prometeu voltar, certamente voltará, de forma que não olhamos mais com desconfiança, mas sim vivemos como participantes da sua chegada. Aí está o interessante, ser participante da volta de Jesus, ser parte do cenário da volta de Jesus, o povo especial. E foi o que Paulo escreveu no versículo 14. Jesus deu-se a si mesmo, por nós, para nos remir, isso tirar da vida louca antiga, da iniquidade, da perdição, agora purificar para si. Jesus chamou para ele a responsabilidade. Eu vou preparar um povo, mas um povo tão especial, porque eles têm zelo de fazer tudo que é bom, tudo que me agrada. Olha, nesse ponto do nosso sermão, nós
observamos a magnitude do senhorio de Jesus em você, deve ser de acordo com o zelo e na conduta honesta que tem procurado fazer. Em Efésios 2:10, Paulo escreve: porque somos feituras de Jesus, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Qual é o seu novo caminho? Caminho das boas obras. Como Jesus se entregou por cada um de nós, devemos ser fiéis no zelo, cada dia mais preparados para andar nos trilhos das boas obras. O exercício das boas obras da fé pavimentam a sua liberdade como filhos de Deus. Te afasta daqueles caminhos antigos, horrorosos, que te escravizavam no passado e de nada adiantava, infrutíferos que eram. Jesus foi capaz de nos tirar da lama, agora lavados pelo seu sangue, caminhamos com Ele. Andamos com Ele. O caminho das boas obras é consequência de uma nova vida, de um novo termo de conduta. Olha, se você faz parte dessa igreja e não tem novo termo de conduta, está tudo errado. Tem erro nessa engrenagem aí. Tem erro. Porque o ato sacrificial de Jesus Cristo é resumido nas palavras: deu-se a si mesmo por nós. Verso 14. Isso indica e aponta que Ele se ofereceu por você voluntariamente, sem ninguém mandar. Sendo assim, você deve chegar a Ele sem ninguém te mandar também. Sempre seguir Jesus é um ato de boa vontade. Ato de boa vontade é necessidade íntima. É necessidade íntima. Para encerrarmos, aquele que chega arrependido não está apenas livre da sentença da morte e do pecado, também está purificado. Purificado do domínio do pecado, porque o pecado não dita mais as regras. A sua redenção cuidou do seu passado, limpando e eliminando tudo que era antigo. Em Atos 17:30, nós vemos essa verdade escrita na Bíblia. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância ou da ignorância, ordena agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Esta foi a pregação do apóstolo Paulo aos gregos. Aos gregos, que muita gente delira estudando eles hoje ainda. Olha o que Paulo falou para os atenienses gregos, lá no meio do Areópago, que era o santuário dos deuses gregos. Irmão, que pregador ousado foi esse apóstolo Paulo, né? Por isso que ele é odiado pelos filósofos até hoje. Os discípulos dos filósofos têm que engolir essa de Paulo. Olha o que Paulo diz: olha, Deus não tem em conta o tempo da ignorância de vocês, não só de vocês, mas de todos os homens. E eu venho pregar aqui para vocês que Deus ordena agora que todos os homens se arrependam e tenham o conhecimento da verdade. Olha, irmãos, no arrependimento para a salvação é introduzida a purificação, tornando o presente e o futuro uma realidade estimulante e desafiadora para as devidas correções necessárias. Quanto mais corrigidos somos, mais corretos ficamos, mais puros nos tornamos. Os purificados e restaurados pelo sangue da cruz conseguem alcançar a compreensão do assombroso preço pago na cruz. Aí a figura muda em nós também. A responsabilidade se incorpora, porque surge o temor. Se Ele fez isso por mim, eu não devo brincar de ser crente. É muito sério. Por isso, surge necessariamente o sentimento de gratidão a Deus. Porque o sentimento de gratidão a Deus, ele é eterno.
A gratidão alcança ser um dos elementos da adoração, comportando de acordo com a vontade de Deus, de modo completamente zeloso das boas obras. Então, quando Cristo voltar, Ele deve te encontrar pronto, deve te encontrar pronta, minha irmã, esperando, enquanto dá conta, cada um de nós, das últimas realizações das boas obras da fé, até o dia que Ele voltar. Se você está velhinho, está dando obras da fé. Se você está no leito da morte, com uma doença incurável, você está dando glória a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele te fez. Até o último momento, dando glória e graças a Deus. Amém. Por que fazem isso? Porque a gratidão é tão grande que extrapola os problemas da carne, extrapola a própria morte, a própria chegada da morte. Porque quem está na glória com o Senhor, esperando a vida eterna, a morte é apenas um instante, porque a glória é eterna. Amém? Amém? Diante desse conhecimento, toda a recompensa pelos serviços valiosos prestados, embora sabe que não merece, os seus serviços tornam-se cada dia mais relevantes ao reino eterno. E para terminarmos, nós vamos terminar com a palavra de apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8. Olha o que ele fala e escreve. Ora, o que planta e o que rega são um. Isso é, para Deus não tem diferença nenhuma. O serviço que você faz. Tem importância sim. Como está o seu coração quando você obedece? Você pode ser um irmão simples na igreja, um irmão que ninguém te dá importância, mas se você ora todo dia, se você está regando, ninguém está vendo, Deus está vendo. Então ele diz, tanto o que planta quanto o que rega, nenhum é melhor ou menos pior que o outro, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Todo trabalho na obra de Deus é digno de recompensa. Amém. Que esta pregação possa ser um motivo cada vez mais nobre de você enquadrar no que Cristo quer de você. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Uma boa noite, excelente semana a todos nós. Amém.